Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou a Dani Câmara. Estamos hoje aqui diretamente do Ilê Axé Egiomim para falar sobre intolerância religiosa. Olá, meu nome é Gisele Florentino, eu tenho 30 anos, sou de Nova Iguaçu, sou economista e hoje coordeno a iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial e também sou a Bian, do Ilê Axé Egiomim. E aí, galera, meu nome é Patrick Mello, eu tenho 27 anos, eu sou Yaú do Oxóssi, aqui do Ilê Axé Egiomim, sou comunicador, estudante de Ciências Sociais e cria do Morro do Borel. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu tô aqui hoje para falar sobre intolerância religiosa com a Gisele e o Patrick. E é isso, quero ouvir vocês um pouco sobre essa trajetória de vocês, né? Como vocês estão envolvidos no axé. Não, massa, acho que você chegou primeiro, meu mais velho, pode começar. Muito bom, estratégia. Então, primeiro pedir licença à casa, né? Assim, acho que esse processo de chegar na casa tem muito também com o pertencimento daqueles que vieram antes de nós. Então, começar esse papo pedindo licença para a galera que chegou antes, que construiu o Egiomim até aqui e que deixou esse lugar pra gente continuar tocando, né? Que aí a Wanda gosta de chamar de império. Eu acho que tem muito disso. Eu me entendo enquanto candomblessista aos 19 anos, né? Sou cria do Borel, então, mas sou filho de uma família de imigrantes, a minha família é baiana, né? Nordestina. Então, passo por um processo de afastamento da religião, porque minha mãe veio muito nova, ela chega no Rio com 13 anos, né? Essa história aí da classe trabalhadora brasileira. Então ela chega no Rio com 13 anos para trabalhar em casa de família e começa a ter acesso de fato à religião das pessoas brancas, ricas, né? E aí quando eu tive 19 anos eu comecei a perceber o candomblé, assim, né? A conhecer, a entender de forma diferente, que não é a forma com que a sociedade cristã, né, judaizante europeia coloca pra gente. E já vinha de um processo de militância também, assim, desde muito novo, desde a adolescência. Já militava em movimento de favela, em coletivos e tal. E eu consegui perceber no candomblé um espaço que é mais do que, de fato, o que a galera entende como religioso, né? Então, é entender esse espaço, de fato, como uma comunidade com possibilidade de construções outras, assim. Então, foi esse emaranhado de coisas que acabou enrolando aí. Então, acho que eu nunca pensei, na verdade, como eu me aproximo da religião, assim, sempre fui muito religiosa desde criança. Venho de uma família que há misturas religiosas, né? São católicos, evangélicos e algumas pessoas de axé. Sempre entendi a religião também como um processo de extensão de um projeto político de vida, né? E aí eu entro na militância muito nova e foi meio que um processo natural você acabar se voltando para origens do seu povo, os marcos da sua cultura, entender o povo negro hoje como basilar para a formação histórica brasileira e dentro desse processo eu me vi numa necessidade de pensar a minha espiritualidade. Mas eu acho que a ficha só cai quando a gente estava no encontro da coalizão em São Paulo, discutindo as questões do povo negro, pensando no projeto político, pensando em estratégias de sobrevivência no longo prazo. E lá eu encontro com a Wanda e a gente se olha de uma maneira muito fixa, em uma mesa que estava tendo uma treta política enorme, assim. E aí eu falei assim, acho que é esse caminho a seguir, acho que é essa pessoa.
né, eu vou buscar apoio num momento de vida tão sensível. E aí eu chego aqui no Axé, já conheci o Patrick, a gente já trabalhava junto, já militava junto. E Patrick é meu irmão, né? A gente é uma família com projeto político de emancipatório para o povo preto. Toda a nossa atuação é uma atuação fundada numa orientação de emancipação social e política. Então, a gente está aqui hoje também faz parte da nossa estratégia política de libertação ampla do povo negro. Acho que é isso. Bom, esse papo aqui, ele é um papo muito sério, né? E um papo muito importante também. É um programa muito importante porque a gente está falando do nosso axé, né? E de como ele é atacado, de como ele é visto nessa sociedade. E eu acredito que ele é tão atacado, claro que a gente sabe, né? Temos várias camadas e vários motivos, mas o motivo central, assim, para mim, é esse manuseio da espiritualidade, que é um lugar de poder, né? Que essa sociedade não tá pronta para nos dar, né? Então, por isso, acho que é tão atacado, né? Cara, é isso, né? A gente começa desde o nosso ori. Antes da gente fazer qualquer coisa no candomblé, a gente cultua o ori. É o nosso primeiro orixá, o orixá que nasce com a gente. Independente se você é iniciado ou não, você tem o seu orixá de cabeça, que é o seu ori, é aquilo que vai te orientar na vida. E pra gente, o ori, ele não é separado, a sua cabeça espiritual não é separada da física, né? Então, tudo que a gente faz, mesmo que as pessoas de fora enxerguem enquanto algo espiritual, né, ritualística, mágica e tal, pra gente é físico, candomblé é ciência, né? É você pegar a folha e você conseguir ter a ciência de ativar algumas coisas e você fazer com que aquele elemento faça parte e altere coisas no seu corpo, na sua vida, na sua trajetória. A gente vive num tempo que a Yá gosta de falar que é o tempo da encruzilhada, né? A gente vive nas encruzilhadas da vida, assim. Então, o nosso tempo é o tempo de Exu, né? É o tempo de Iroco, é o tempo de Orixá. E aí, esse processo de entender e se relacionar de outra forma, para mim também é um dos pontos nos quais eles atacam, assim. Porque a gente não vive da venda, a gente vive da troca. O axé não acontece se não está circular, se não está em comunidade, né? Tipo, é isso, a Gisele começa falando que a gente é uma família, a gente é irmão. Desde antes daqui também, a gente entende esse processo que começa antes do axé, mas a gente materializa isso aqui dentro também. Então, esse processo de conseguir se perceber dentro, o que a gente fala de dentro e fora do Mariô, né? Quando a gente passa do axé para fora. Nessa perspectiva, é um desafio para a galera de lá de fora também, tá ligado? Então, acho que tem esse jogo duplo. A gente se fortalece aqui dentro até para enfrentar os desafios de uma vida lá fora, de supremacia branca, de racismo, de xenofobia, de machismo, né, de patriarcado, de LGBTfobia. E é aqui dentro que a gente tem refúgio e discernimento, na verdade, de qual é o nosso papel, qual é a nossa função social lá fora, inclusive. Né? Porque os nossos esforços, a nossa luta está aqui dentro para manter uma comunidade consolidada, forte, aguerrida, combativa e sobreviver. Sobreviver dentro de uma existência que é fora da lógica do capital, que é fora da lógica do mercado, que é fora da lógica da disputa individual. Aqui dentro a gente entende a nossa autorresponsabilização, o senso de coletividade, como proteger uma comunidade, como ter meu papel aqui dentro, que é diferente do lado de fora, que é a porta do individualismo, né? Meritocracia, e ideais de poder, né? Muito ligados a enriquecimento, a poder político. Aqui dentro não. Todos os nossos cargos, ofícios, vícios ficam fora do Mariô. Aqui eu sou parte de uma comunidade que está sobrevivendo e pensando outras formas de resistir, que não são formas nem tacanhas nem assassinas, como é colocado do lado de fora, né? Aqui a nossa relação não é utilitarista, é uma relação efetivamente coletiva. Bom, a gente está falando sobre um corpo que constantemente ele é atacado por ser, né? Por estar em comunidade e por mostrar ao mundo que está em comunidade, né? Queria entender como, desde que vocês entraram no axé, como essa vivência cotidiana de vocês, ela foi se transformando também, porque, obviamente, por assumir que é de axé, você encontra mais dificuldade nessa sociedade, que é exatamente essa sociedade que você estava pontuando, né? Uma sociedade que não nos quer, que nos odeia, que, né, quer nos matar, quer nos repelir a todo momento.
Então, como se deu essa virada de cotidiano na vida de vocês mesmo? Vai, quer. Eu ainda estou caminhando, né? Eu sou a Bian, eu estou no Abianato, que é experimentando a casa, conhecendo a coletividade, entendendo o meu lugar no mundo, entendendo os desafios do meu caminho. Então, alguns processos para mim ainda são um pouco mais leves, né? Lá fora, assim. É claro que há olhares quando a gente está com fio de conta, com roupa branca na sexta-feira. Só que a gente entende isso também como parte de um racismo estrutural. Que por mais que eu não esteja de branco, mas esteja com turbante, vai acontecer o mesmo processo. Por mais que essas pessoas não rapidamente me identificam de axé, elas sabem que eu sou preta. E isso já é suficiente para essas pessoas. Assim. A religião, a espiritualidade, ela te fortalece para você enfrentar esses desafios que é sair de casa. Hoje a gente sai de casa sem saber se vai voltar para casa, porque uma bala de fuzil pode cortar meu corpo a qualquer momento. Então, é dentro desse espaço que eu ganho força, que eu ganho entendimento e compreensão do meu papel social aqui dentro e lá fora, e consigo enfrentar, inclusive, os processos de racismo religioso, e consigo entender que são processos colonizadores, né? O tempo inteiro e nós estamos sob ataque. E como é que a gente responde isso? Não respondendo individualmente. Né? A gente responde isso coletivamente, mostrando que estamos aqui há 500 anos sobrevivendo e continuaremos a sobreviver, inclusive a pensar numa outra forma de convivência e numa emancipação em que o povo negro seja central para as nossas vidas, né? Para a comunidade coletiva. Acho que é isso. Essa conversa não tem como falar de números, né? E eu vou aqui, porque eu acho que é importante a gente trazer. Somente de 2020 para cá, a gente tem 571 denúncias de violação à liberdade de crença. Isso é um número bem maior, né? O dobro de 2020 para cá. E aí é muito curioso, assim, num ano que a gente ainda está no processo de pandemia, né? Apesar da gente estar aí já com esse afrouxamento devido à vacina. E aí um ano, 2022, em que o carnaval, que é tão nosso, que é uma festa de rua, tão viva, tão potente. A escola de samba que ganha é uma escola da Baixada, que vem com um tema falando sobre Exu, né? E ao mesmo tempo é um ano onde a gente vê que esses casos crescem. Sim. Então a gente vê aí uma contradição, né, dessa relação da festa que é tão nossa, tão necessária, que diz respeito sobre as nossas relações. E do carnaval, que é tão disputado, né, como uma festa de poder da cidade, uma festa que gira muita grana e que, infelizmente, essas pessoas que ganham mais dinheiro com o carnaval e com a potência do carnaval não são pessoas pretas, não são pessoas que estão diretamente relacionadas ao axé, mas é o axé que produz tudo isso, né? Então, enfim, estou trazendo esse ponto aqui porque é bizarro, assustador e ao mesmo tempo é a nossa realidade, né? Uma cidade que mascara a sua alegria, a sua felicidade e ao mesmo tempo nos usurpa, nos mata e nos violenta o tempo inteiro, né? A gente tem o crescimento junto com isso, o crescimento da bancada evangélica. A gente tem, né, tipo, hoje o último censo, 70% da população do Rio de Janeiro se autodeclarou enquanto evangélica. Você tem, você traz para trás mesmo, assim, sei lá, redemocratização, você tinha na Assembleia Constituinte já 35, 37 deputados que já formavam a bancada evangélica. Então esse é um processo que pra gente é um projeto de poder mesmo que está colocado, sabe? Assim, há muito tempo. Hoje a gente consegue enxergar esses dados, assim. E se colocar, se posicionar mesmo enquanto comunidades tradicionais de matrizes africanas, sabe? Inclusive tem a questão do marco legal, que também está votando no Congresso, né? Está em tramitação e tal. Mas que é um processo que não vem de agora. Você tem, sei lá, 1940, uma reportagem num jornal super famoso, falando das noivas dos orixás, assim, colocando coisas bizarras, né? Explicando, né? ritos que são pra gente, né, muito secretos, assim, mas colocando de uma forma super caricata, bestial mesmo, tá ligado? Então, assim, isso não é uma parada que começa hoje, e por isso a gente também se posiciona dessa forma, assim. Acho que esse aumento tem a ver com o processo que a gente está vendo de país mesmo.
sabe? De expansão, de fração, né? De poderes, e de disputa de poderes, né? Tem uma questão de envolvimento com facções. É muita coisa. A própria relação com a milícia. A própria relação com a milícia, esses ataques nessas comunidades, tão dentro da Baixada, como você trouxe esses dados, né? Que hoje está dominando e, ao mesmo tempo, existe esse ataque dentro da religião que é muito forte, né? Sim. Eu e o Patrick, a gente faz parte da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, uma organização social da Baixada Fluminense que trabalha com violações de Estado. A gente vem recebendo muitos casos de invasões de terreiro. E aí, quando a gente vai olhar onde estão esses terreiros, são justamente em áreas milicializadas. E, para a gente, o debate de milícia é um debate muito caro, porque a gente não entende milícia como um poder paralelo ao Estado. Porque quando a gente vai olhar a composição de quem são essas frações de milícia, porque milícia não é um corpo homogêneo, né, é um corpo único, a gente entende que são sempre agentes ou ex-agentes de segurança pública do Estado. E quando a gente vai olhar a cor dessas pessoas, são sempre homens brancos. Então ela precisa ser entendida também como um projeto político de poder, de homens brancos de origem sempre neopentecostal, na maioria dos seus casos, e que entende inclusive o terreiro como esse fronte de disputa, né? De retirada dessas pessoas que fazem resistência naquela área. Inclusive, a gente pauta terreiro num debate muito espiritualizado de religião. A gente não entende o terreiro hoje como uma sistemática, como uma associação de pessoas que está ali para garantir assistência social, alimentação, saúde, e uma série de outras políticas sociais, inclusive que o Estado não nos fornece. Mas é nessa comunidade de terreiro que as pessoas conseguem acionar a sua própria sobrevivência, inclusive. Sim. Conseguem fazer redes de contatos para conseguir empregabilidade, para conseguir renda, para conseguir apoio espiritual, financeiro, social. E um debate que a gente vem travando sempre é sobre a necessidade que essas lideranças religiosas sejam vistas também como defensoras de direitos humanos. As invasões de terreiros que a gente assiste e os casos que a gente recebe na iniciativa hoje é muito perpassado porque são atuações políticas na comunidade ao redor. Né? Então a gente está assistindo um projeto político de exterminar a população preta, mas também de retirar qualquer tipo de acesso a debate politizado ou de ação social prática direta. Quando a gente vai observar como são invadidos os terreiros, é de uma brutalidade e é de um processo tão cruel com essa comunidade, e perceber que como é que o Estado encaminha esses casos? Manda para a DECRAD. A gente entende que a DECRAD, inclusive, foi uma pauta histórica do movimento negro, do movimento dos povos de axé, só que a gente também percebe que apenas encaminhar para a DECRAD, fazer um BO, judicializar o caso, não dá conta da complexidade da questão. Porque as nossas pautas, as pautas do povo negro, as pautas do povo de axé, são sempre colocadas na prateleira policialesca. Tudo é resolvido com polícia. A gente consegue resolver os debates de invasões de terreiro, a diversidade e a liberdade religiosa, não apenas com polícia. A gente quer acesso à assistência social, à saúde, à educação, à cultura, né? A gente precisa entender que para resolver o problema da invasão de terreiro, da extinção dessas pessoas, da retirada forçosa de pessoas de uma comunidade em áreas de milícia ou áreas de facções de tráfico, é necessário ter todo um aparato de política social que a garanta nisso. Não apenas fazer um BO e levar para a DECRAD, porque as nossas pautas são sempre policialescas ou encarceradoras. A gente não quer encarcerar o miliciano que retirou a mãe de santo do terreiro em Santa Cruz. A gente quer que este processo não mais aconteça. E para isso é necessário a gente pensar, inclusive, que os limites da polícia ali naquela atuação são irrisórios. Né? E apenas nos criminalizam ainda mais. Delegacia especializada em crimes de raça e intolerância. Quando a gente fala de intolerância religiosa, eu queria puxar esse gancho, que é isso, né? O tema do encontro é a intolerância religiosa. Mas a gente tem um posicionamento de defender política, e é um posicionamento político mesmo, uma postura política, de defender que isso é racismo religioso. A gente tira essa categoria não apenas pelo fato de, né, dessa estrutura, né, das casas de santo. É por conta disso também, óbvio, a gente sabe que é por isso. Mas a gente retira por conta dessa questão estrutural. O termo intolerância religiosa, ele surge numa perspectiva de você conseguir tratar isso por dentro do Estado. E aí é o que exatamente o que a gente está discutindo. Como é que você trata a intolerância religiosa? Criminalizando a pessoa que, no caso, para ela, cometeu o crime de ir ali e agredir aquele espaço, aquela pessoa, aquele corpo, seja ele coletivo ou individual. Sussa, show.
Só que assim, o nosso problema não é individual. O nosso problema é estrutural. E aí por isso a gente defende racismo religioso. Porque a gente retira esse processo de um eixo e de um gancho individual e a gente coloca ele no coletivo. Isso é um problema de Estado. Então a gente precisa falar que isso é racismo religioso, porque o problema não é a pessoinha que foi lá, ou a pessoa que é evangélica e que vai ali, que fala que você é do demônio, que não sei o quê. Não, isso é um problema estrutural. Isso é um problema coletivo. O Estado precisa dar conta desse problema, que não chega a ser nenhuma questão. Isso é um problema de fundação de país, né? Então, assim, não tem como falar que é intolerância e tem que levar para a delegacia. Isso não vai resolver. Eu posso resolver aqui hoje, sabe? Mas a gente está falando de um espaço que faz a gente se perceber também enquanto ancestralidade, assim. As pessoas têm um equívoco de entender ancestralidade como a galera que veio, né? Que já foi e tal. Mas aí entra também numa parada que fez... que eu não falei isso no começo, mas assim... faz a gente se perceber de outra forma também, assim. O que a gente está fazendo aqui é ancestral. Você é um ancestral, ele é um ancestral, eu sou ancestral. Então coloca sobre nós o senso de responsabilidade do hoje e de inclusive o que eu vou deixar para amanhã, o que a gente vai deixar para amanhã, que é muito séria. Então assim, não tem como defender intolerância religiosa. É racismo religioso mesmo. A gente fica pensando muito em possibilidades e saídas, né? Para proteger nossa comunidade, para garantir nossa atuação dentro das instâncias do Estado, inclusive, para pensar alternativas que não passam esses marcos, para efetivamente ter uma vida e não apenas sobreviver. E eu acho que hoje lidar com os debates de diversidade religiosa, de liberdade religiosa, é um desafio. Principalmente a população preta, que está num momento histórico, uma quadratura de uma conjuntura de ofensiva conservadora, de fascista, que descortina, né, todo o ódio racial, porque isso pode ser resumido em ódio racial, assim, tá dado, é uma questão classista, inclusive, né, uma questão patriarcal que hoje o Estado, de uma maneira tão descortinada, permite, porque isso é uma permissão. A omissão também é uma atuação que o Estado permite que esses terreiros, essas casas sejam invadidas, que essas comunidades sejam retiradas, sejam ameaçadas, sejam executadas no seu próprio território, assim. E pensar proteção, pensar saída para isso é pensar para além de uma política pública específica ou marcadamente policialesca ou encarceradora ou uma política de segurança pública violadora ou pensar, vamos colocar câmeras e vigiar o entorno. Não é sobre isso. É como a gente pode pensar numa sistemática de atuação do Estado e também atuação fora dessa institucionalidade para proteger essa comunidade. A gente percebe que é muito caro o debate para a gente que as lideranças religiosas sejam lidas como defensoras de direitos humanos. E quando há algum caso de ameaça a essa comunidade, a essa liderança religiosa, ela possa acionar os programas de proteção de direitos humanos. Que ela possa ter assistência, inclusive, desse próprio Estado que é violador, mas que a sociedade civil a abrace também. Né? E que a gente não encaminhe estritamente para fazer um BO na DECRAD. A gente precisa de uma política de assistência psicossocial para essa comunidade que é retirada. A gente precisa de uma assistência de saúde mesmo, né? Os impactos de um processo de ameaça no território é muito grande. A gente ouve casos de famílias que não podem lavar sua roupa branca no varal, que não podem tocar, que não podem fazer esses atos religiosos, que não podem despachar sua oferenda. Assim. Isso. É disso que a gente está falando. Então não basta apenas ser marcadamente num território X, criar um espaço físico, aqui vocês podem fazer esses atos religiosos. Não é sobre isso. É permitir a diversidade e a liberdade religiosa de culto. Assim. Pensar numa política de saúde, de assistência, de transporte, de urbanização, de direito à cidade. Qual é o direito à cidade que povos de axé, de unidades de religião de matriz africana têm dentro desse Estado? Nenhum. Elas não podem circular Sim. com o seu fio de conta, ela não pode circular com essa roupa branca, ela não pode circular com seu próprio quelê dentro desta sociedade, que não seja um ataque frontal, inclusive, aos ditos direitos de uma família tradicional brasileira. E a gente é visto como inimigo. E se eu sou vista como inimigo, o Estado não é meu aliado. E é esse Estado que eu vou, inclusive, combater. Em alguns momentos a gente vai utilizar ele estrategicamente, taticamente, em outros momentos eu vou para um debate frontal a ele, porque ele está executando o meu povo. E ele está inclusive permitindo que hoje esteja numa situação de ameaça há 24 horas. E a gente precisa entender que a polícia não vai nos proteger, muito menos esse Estado, muito menos o debate de disputar
cargos e postos de poder nos protege. A gente precisa pensar efetivamente em uma saída coletiva, comunitária, autônoma, emancipatória dos povos de terreiro. E é essa construção que o Patrick coloca muito bem, a gente como ancestral está produzindo. Eu posso não ver o raiar de um dia de liberdade e emancipação para o meu povo, mas eu vou ajudar a calçar a estrada e botar minha pedrinha para garantir que as próximas gerações sejam libertas efetivamente. O meu sonho é que a gente possa um dia viver numa sociedade em que a gente seja autônomo e que quando perguntarem pra gente o que é liberdade, a gente possa falar com propriedade sobre o que é isso. O meu sonho é que a gente seja respeitado como um ser humano. Que não tenha polícia, não tenha Estado, não tenham prisões, não tenham opressões e que a gente efetivamente saiba o que é a vida. Porque o que a gente vive hoje não é vida, né? A gente está dentro de um processo de acumulação de riquezas em que a gente só pensa em fazer um checklist da vida. Crescer, trabalhar, comprar um carro, uma casa, alimentar os filhos, garantir herança para os filhos. Isso não é vida. Vida é você saborear o que melhor a natureza tem para nos dar, as relações humanas, as emoções. É estar tranquilo para ir e voltar para casa. É poder comungar em família, em coletividade, em comunidade. E a minha luta hoje é para construir que no futuro as próximas gerações possam ter direito a viver e não mais sobreviver. Hoje a gente tem uma data, né, para lembrar e discutir, mas a gente sabe que essa luta ela vai muito além. Essa data é o dia 27 de março, mas a gente sabe que dia de luta é todo dia, dia de vida é todo dia. E quando a gente está falando sobre religião de matriz africana, sobre tudo que a gente traz, a necessidade do aquilombamento, a gente está falando sobre vida, sobre a potência da vida, né? Exato. E dia de viver todo dia e que a gente possa estar junto, aquilombando cada vez mais, para a gente encontrar essas saídas, né? Essas soluções em coletivo que são tão necessárias. Em nome do Papo na Laje, eu agradeço a presença de vocês, a disponibilidade da conversa e toda essa acolhida por esse papo maravilhoso. Axé. Tudo nosso e nada deles. É isso. Axé. Sobreviver é um ato político.